Oi, gente, como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Oi, eu sou a Carleane, aluna de doutorado em Física, e esse aqui é o canal A Física Preta. Física preta, preta juntou para a ciência. Física preta, física preta, física da preta, física. Gente, pega a xícarazinha, eu já tô com a minha aqui. Vamos bater um papo? Vamos conversar? Bem, hoje eu queria basicamente agradecer vocês, todos vocês que estão aqui acompanhando e apoiando o canal Física Preta. Hoje a gente é basicamente uma comunidade de 1.130 inscritos aqui nesse canal. 1.130 pessoas que acreditam no projeto Física Preta. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por curtir, por comentar, por compartilhar, por divulgar, por falar sobre, por darem ideias. Também muito obrigada aos 13 mil que estão lá no nosso Instagram. E se você ainda não segue o Instagram, vai lá, o link tá aqui, @fisica.preta. E se você é do Instagram e não tá no canal do YouTube, tá esperando o quê, meu amigo? Vem pra cá, entendeu? Aqui a gente fala sobre física, a gente conversa com cientistas pretas, falando sobre a formação delas, falando o que elas pesquisam, falando como é que foi a trajetória, dando várias dicas. A gente traz inventores pretos, fala sobre invenção de gente preta. A gente tem quadro de estude comigo, entendeu? Então, vem conhecer o nosso canal, você vai gostar, aposto que você vai adorar. Vamos ser figura de representatividade para nossas jovens e jovens pretinhos que estão aí sonhando e desejando entrar na universidade, ou então só verem que existem cientistas pretos também, fazendo ciência de qualidade e fazendo ciência de ponta. Fica o convite aqui, venham todos conhecer esse canal, vamos entender um pouco mais sobre essas questões, vamos entender o porquê falar sobre isso de uma forma respeitosa, um diálogo aberto e que a gente possa se incluir e dar as mãos e caminhar juntos nessa longa caminhada que é o enfrentamento às questões raciais nesse país, tá bom? E dito isso, só queria falar, vamos conversar um pouco mais sobre o motivo que eu comecei a criar esse projeto Física Preta. Algumas pessoas têm dito, dizem as más línguas, algumas pessoas têm dito que o projeto Física Preta surgiu para separar pessoas e colocar A contra B ou coisas do tipo. Algumas outras pessoas dizem que isso daqui só serve para jogar coisas no ventilador. Mas assim, a verdade é que esse projeto tem tido resultado e tem impactado na vida de pessoas que sempre se sentiram excluídas quando a gente falava de ciência. Então vamos hoje sentar aí, ouvir o porquê desse projeto e ter um debate bem legal sobre isso? O que vocês acham? Então primeiro eu vou começar a falar sobre a minha trajetória e sobre o porquê eu decidi fazer este canal. Acho que eu nunca falei sobre isso por aqui. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Carleane, né? Eu sou maranhense. Eu morei no interior do Maranhão até os meus 12 anos por aí. E depois eu fui para a capital, São Luís. E lá eu sempre fui muito curiosa, sabe? Fui sempre muito danadinha por ciência, desmontava coisas. Misteriosamente, eu desmontava, por exemplo, equipamentos eletrodomésticos e quando eu ia montar, misteriosamente sobravam alguns parafusos. Misteriosamente, eles paravam de funcionar. Talvez eu não consertasse. Mas o que eu quero dizer é que desde pequena eu sempre fui muito curiosa. E eu tive, por sorte, né, porque algumas outras pessoas não têm, uma família que incentivasse muito essa minha curiosidade e os meus estudos. A minha mãe, basicamente o meu núcleo familiar era eu, a minha mãe e o meu irmão. E vale lembrar que o meu irmão é um homem trans, tá? Ele sempre pede que eu deixe isso bem escuro para vocês. E a gente estava ali no ambiente familiar e minha mãe, ela completou o ensino fundamental, tá? Ela trabalha como auxiliar de limpeza, mas ela sempre incentivou o meu irmão e a mim a estudar, sempre. Então, eu já tinha isso como um privilégio em relação a alguns amigos, que eu morava ali na periferia, e aí vocês sabem, né? A gente tem que ajudar em casa, tem que trabalhar e tal. E aí minha mãe sempre quis que a gente estudasse. E sempre me incentivou a isso.
Então eu era muito curiosa. Antes de ir para o ensino médio, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu já gostava de desmontar coisas, principalmente coisas elétricas, sabe? Inclusive, eu meio que levei um choque consertando uma TV de tubo. E aí eu sempre fui muito curiosa. Eu gostava de brincar de escolinha, de dar aula, gostava de ensinar e resolver livros de matemática. Eu lembro muito que eu adorava resolver equações de primeiro grau, sabe? E aí, quando eu entrei ali no ensino médio, eu fiz o meu... No ensino médio, eu descobri a física, né? E eu descobri, nossa, que coisa mais linda. E eu comecei a me interessar por aquilo. E aí, no terceiro ano do ensino médio, um professor, que foi o professor Estênio Rosa, e eu deixo isso porque eu acho muito importante falar sobre a importância dos professores na vida da gente, né? O professor Estênio Rosa, ele conversando comigo, ele falou, menina, eu acho que tu gosta de física. Por que tu não faz um vestibular de física? E até então eu nem sabia, gente, o que era vestibular, eu não sabia o que era universidade, eu não sabia muito bem o que eram essas coisas. Tava começando a ser apresentado para mim isso ali no terceiro ano do ensino médio, que é quando os professores começam a preparar os alunos para ingressar na universidade. Então, depois que ele falou aquilo, eu comecei a tentar entender o que era, comecei a perguntar, inclusive fazia parte de igreja naquela época, né? E aí tinha uma mulher na igreja que fazia química na Universidade Federal do Maranhão, e aí eu ficava conversando com ela como era a universidade, coisa e tal. Bem, terminei o meu ensino médio ali com uns 16 anos e eu já tinha feito o Enem, tá? Vale lembrar que eu tinha feito o Enem, mas eu nem tinha chegado a olhar minha nota. Naquela época, o Enem ele era usado para o ProUni, ou seja, ele era utilizado só para entrar em universidades particulares, ganhar bolsa, sabe? Eles ainda não eram utilizados nas universidades federais. E o que aconteceu foi que eu tive que ir trabalhar para ajudar minha família. Então eu fui trabalhar para ajudar em casa e coisa e tal. E no trabalho eu conheci um amigo. E esse amigo, ele era bioquímica na Federal do Maranhão. E a gente ficava conversando o tempo inteiro. Ele falava sobre a universidade. Eu ficava assim, gente, que lugar é esse? É de comer, sabe? Curiosíssima. E naquele ano, isso foi 2010, saiu a nota dizendo que pela primeira vez o Enem ia ser utilizado para escolas, para universidades federais. E a UFMA, que é a Federal do Maranhão, ia utilizar a nota do Enem para ingressar na universidade. E o meu amigo chegou e falou assim, Carla, por que tu não faz? Por que tu não se inscreve? Eu falei, cara, eu nem sei, acho que minha nota foi baixa, não vai dar para isso aí não vou fazer esse bagulho não. Daí ele me pediu a minha senha e o e-mail que eu escrevi, eu passei para ele e ele me inscreveu. E aí no outro dia ele chegou e falou, olha, você foi aprovada para fazer física na Federal do Maranhão. E eu fiquei assim, cara, tipo, como assim? Ele vai, organiza todos os seus documentos, vamos ver aqui o que precisa e vai lá fazer a matrícula. E eu fui, gente, eu fui fazer a matrícula. E até então, assim, eu não tava meio que acreditando, eu nem contei pra minha mãe. Eu falei assim, só vou contar pra minha mãe quando eu chegar em casa, quando eu tiver assinatura de que eu realmente passei nesse negócio. E aí eu voltei pra casa, assim, muito feliz. Eu tinha que passar, lembro que eu tinha que passar por uma banca de validação racial, né, porque eu entrei por cotas. E aí deu tudo certo, inclusive. E eu voltei pra casa, assim, contei pra minha mãe. E aí foi uma festa no bairro, tipo assim, nossa, a Carla passou pra Universidade Federal. E aí os vizinhos se juntaram, sabe, e fizeram uma feijoada. Eu lembro que o cara do comércio do lado, que era onde a gente comprava as coisas, assim, ele deu um fardo de refrigerante. Aí eu lembro que a moça da igreja deu feijão, o outro juntou, deu a linguiça, fizeram uma feijoada em comemoração que eu tinha passado na Federal, sabe? Foi uma festa, assim, no meu bairro. E aí começou a minha trajetória na graduação. E assim, gente, eu nunca fui uma aluna excepcional na graduação, eu não tirava notas absurdas, eu não tirava 10, eu não tinha insights, assim, tipo, nossa, olhei, sabe? Não tinha. Até porque eu vim ali de
de uma escola de bairro, né, com todas as dificuldades que a escola de bairro tem. Então eu tirei notas muito baixas porque eu tinha muita dificuldade de base. Então eu reprovei, inclusive, cálculo 1, e aí eu entendi que o problema era que eu não tinha base matemática ainda para estar ali. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre como eu fui tapando esses buracos e como eu identifiquei que eu não tinha essa base matemática, como que eu fui tapando essas deficiências para conseguir chegar ali no mesmo nível dos meus colegas da turma. E no Maranhão, gente, a turma era muito mista, assim, a maioria das pessoas que estavam lá na turma tinham vindo de escolas públicas, a maioria das pessoas que estavam lá também eram pessoas pretas, né, negras. Tinham, a questão que mais era evidente ali era a questão do gênero, tinham poucas meninas na turma, sabe? E aí eu comecei a entender isso, comecei a estudar sobre isso, comecei a entender, comecei a debater sobre isso, comecei a me descobrir nesse espaço. E os meus colegas sempre debatiam junto comigo, a gente foi aprendendo junto, a gente tinha uma turma em que a gente conversava muito, era bem massa, assim, bem da hora. E aí, depois, eu vim fazer o meu mestrado. E vim fazer um mestrado em Santa Catarina. Já tinha alguns amigos aqui fazendo mestrado e tal, não sei o quê. Fazendo doutorado, na verdade. Eu falei, por que não, né? Vou tentar. Fiz a prova para cá, que é o exame unificado de física, que eu também vou falar para vocês, se vocês tiverem interesse, um pouco mais sobre isso, é muito importante. E aí eu fiz a prova e vim para cá. Eu achei que eu não ia passar, né? Mas aí quando eu passei, eu falei, tá. Gente, bizarro, assim. Tanto é que eu achei que eu não ia passar nesse negócio, que quando saiu o resultado, eu tava assim, vou olhar. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus. E minha mãe nem sabia. Eu já cheguei em casa com a mala, assim, mãe, eu passei, eu tenho um mês pra ir. Tipo assim, eu ganhei bolsa, eu tenho um mês pra ir. E minha mãe ficou assim, menina, sua louca, como assim? E aí foi outro movimento do meu bairro, dos meus amigos. Eu estou abrindo meu coração para vocês, tá? Eu nunca falei sobre isso, mas é porque eu quero que vocês entendam essa caminhada até chegar no projeto Física Preta. E daí eu cheguei em casa e aí novamente eu tinha que estar em Santa Catarina em um mês, né? Eu ainda cheguei com atraso, as aulas já estavam rolando. Mas cheguei em casa e aí falei pro pessoal, assim, pros meus vizinhos, eu falei, gente, eu não tenho como ir, porque a passagem de avião é super cara, eu tenho que pagar aluguel dos meses, do meu primeiro mês lá, porque a bolsa só ia cair depois. E a galera assim, não. Aí eu lembro que a minha amiga, a Yulia, ela sentou do meu lado e fez uma vaquinha, a gente fez uma vaquinha no Vaquinha Online. E aí a gente conseguiu arrecadar o dinheiro da minha passagem, do meu primeiro mês de aluguel. E aí eu vim pra cá. E assim, meu primeiro mês de aluguel, eu não paguei nenhum aluguel inteiro. Eu paguei bem baixo, que foram os meus amigos maravilhosos, que hoje em dia são como minha família, sabe? Que já estavam aqui em Florianópolis. E eles falaram assim, não, você fica com a gente. Você paga um valor simbólico aí e fica com a gente. Eu falei, cara, beleza. E foi muito bom, porque eu me senti menos sozinha, né? Porque eu cheguei já tinha ali o pessoal que estudava na UFMA junto comigo, que eu conhecia de corredor e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, gente, quando eu entrei na sala, eu falei, gente, que diferente. Nossa, eu sou, tipo assim, eu era quase que, não era a única, né, aluna, a pessoa preta da turma, mas eu era a única mulher negra da turma. E eu fiquei assim, nossa, meio assustada. Eu falei, mas deve ser uma coisa só dessa turma, né? Só que aí, à medida do tempo, eu continuava sendo a única. Tinha uma outra menina que estudava também, mas a gente nunca se encontrou, a gente nunca se viu, infelizmente. E aí, aconteceu uma coisa mágica na minha vida. Eu conheci o movimento negro aqui. Nesse movimento negro, eu conheci muitas pessoas incríveis que viraram parte da minha família. A UEL, por exemplo, a Junine, que são pessoas super importantes para mim, até as amigas, assim. E elas começaram a me apresentar, a gente começou a conversar mais sobre isso, eu comecei a entender várias questões. Gente, tá passando um carro de som aqui. Passou.
E aí, quando eu comecei a conversar com elas, eu comecei a falar, poxa, é isso, eu sou uma mina preta. Acreditem, gente, o meu despertar racial foi com 23 anos, tá? Porque as questões são muito complexas. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso por conta própria. Comecei a falar, cara, mas cadê as professoras de física que são negras? Cadê os pesquisadores de física que são negros? Porque, gente, isso daqui não é uma questão de querer separar branco de preto. É uma questão de se sentir pertencente a um espaço. Não tem pior coisa no mundo do que você não se sentir pertencente a algo, de você se sentir excluído. É uma coisa que fere, dói, machuca, faz mal. Ir para um lugar e não se sentir acolhida, não conseguir olhar para uma figura e se ver, nossa, olha só, uma pessoa parecida comigo. Isso dói, isso machuca, porque é excludente, entende? E essa sensação, ela é horrível. E então, a importância da referência é isso, é observar que você também pode estar em outros espaços, que você pode ter o direito de escolher estar em outros espaços, e não só aqueles em que as pessoas te colocam, em que a condição social te colocam, em que as políticas públicas te colocam, entende? E quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque quando eu olhava, por exemplo, na sala de aulas, só tinha eu de aluna negra. Mas quando eu ia para o RU, quem estava majoritariamente servindo a comida, limpando as mesas, eram pessoas pretas. E isso vem de quê? De causas históricas, né? Por conta de que pessoas pretas não foram indenizadas, e enfim, coisas que podem entrar em outros vídeos. Mas o que eu quero dizer para isso é que essa figura, ela cola no teu inconsciente como se só aquele fosse o teu lugar. Como se você não tivesse direito de acessar outros espaços. E quando a gente fala que várias vezes eu recebo pessoas assim, quer estar em espaço de poder, né? Mas não quer servir. O negócio é que você quer seja pelo poder. Não é isso, gente. É porque a gente também quer ter direitos de estar em locais decisivos. Igual uma parcela social está aí há anos. Que medo é esse? De perder esse espaço de poder? Que medo é esse? Entende? Por quê? Essa que deveria ser a questão. Não é normal você chegar num espaço, principalmente numa universidade, que é um espaço de ensino, onde as pessoas pretas só estão no local de serventia. Quando você olha para o quadro de professores, e 90% desses professores são brancos, e quando você olha para o quadro de serventia, 90% dessas pessoas são pretas. Se você acha isso normal, você precisa dar uma estudada e entender. E é disso que a gente está falando quando a gente fala sobre representatividade, sobre mostrar para os nossos jovens que a gente pode sim ocupar outros espaços e não como uma questão de meritocracia, porque é muito pesado a gente colocar essa responsabilidade nas costas unicamente do indivíduo, quando isso é um papel que tem que ser feito pelo Estado, não só pelo indivíduo. Então, quando eu me vi naquela situação, eu comecei a perceber, eu falei, não, eu não posso estar aqui sozinha, gente, por favor, né? Tipo, o meu povo nunca fez ciência, a gente estava lá apático, olhando pro nada, era isso? Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Não, vou pesquisar, vou estudar. E aí eu fui pesquisar e aí comecei a encontrar um monte de cientista. Comecei a encontrar um monte de professoras, inclusive professoras brasileiras. Comecei a encontrar a Zélia Luden, comecei a encontrar a Sônia Guimarães, a Eliade, a Catemari, a Bárbara Carim, um monte de doutor em física, em química, em ciência, achei doutora em biologia. E eu falei, e por que a gente não mostra essas mulheres? Por que a gente não mostra essas figuras? Né? Por que não se fala sobre essas pessoas? Aí fui pesquisar inventores presos. Tem a Gladys West, tem o John Lee Love, tem um monte de inventores pretos. Por que a gente não fala sobre esses inventores? E daí surgiu o primeiro ensaio do que seria o Física Preta, que foi o Pretes nas Exatas, que eu criei lá em 2018 no Instagram. Mas naquele momento eu não estava ainda psicologicamente estável, sim, no sentido de que eu achei que eu conseguiria dar conta de levar aquele projeto,
Mas aí eu acabei sofrendo vários ataques racistas na página e desativei a página por um tempo. E aí, quando foi no começo da pandemia, continuei estudando, continuei lendo, continuei entendendo mais sobre, né? E aí, quando foi no começo da pandemia ano passado, o projeto estava aqui gritando, sabe? Gritando muito para sair. E eu lembro que eu tinha que fazer um vídeo, era para falar sobre ciência no meu programa de pós-graduação, e eu fiz. E aí uma menina comentou no meu Instagram, veio no meu direct e falou assim: eu vi o seu vídeo e eu nunca tinha visto uma doutoranda em física preta que se parecesse comigo. Obrigada, você me fez ver que pode ser possível. Gente, vocês têm ideia do que é essa potência? A gente está em 2021. Você tem ideia do que é ouvir essa frase? E daí eu falei, vou retomar o projeto que eu tinha antes, com um nome mais, com outro nome, e aí eu criei o canal no YouTube primeiro e mudei o meu nick no Instagram. E comecei a fazer esse projeto, comecei a difundir e comecei a encontrar vocês. E tipo, 1000 inscritos pode ser pouco para várias outras pessoas, mas para mim são 1000 pessoas que eu posso de alguma forma mostrar e fazer se sentir acolhida, como eu me senti acolhida quando eu lia e estudava sobre isso. De me sentir pertencente pela primeira vez a essa ciência, de perceber que existiam pessoas parecidas comigo que fizeram ciência também. E eu queria muito que as pessoas elas se sentissem acolhidas quando eu comecei a me sentir acolhida. Quando eu comecei a ouvir professoras que se pareciam comigo, falando das dificuldades dela e falando sobre a trajetória delas, eu falava, cara, é igual a minha trajetória, é muito parecida. E eu comecei a falar assim, não estou sozinha. Não estou. E quando eu falo sozinha, gente, eu não estou falando que eu estou, nossa, ninguém nunca me ajudou, todas as pessoas brancas são ruins. Não, várias pessoas me ajudaram, várias me deram a mão, mas eu precisava ver também as pessoas que se parecem comigo, pessoas pretas, mulheres, homens pretos. Eu queria dar as mãos para todos eles e dizer, vamos juntos, vamos passear nesse negócio, vamos passear nesse balão. Então, a ideia também do Física Preta foi essa, foi mostrar que existem cientistas pretos, foi mostrar que existem pesquisadores, inventores pretos, físicos, doutores, biólogos, antropólogos, e inclusive vários pesquisadores, inventores pretos, inclusive vários inventores pretos autodidatas que nunca fizeram nem ensino médio, mas inventaram ciência de qualidade, inventaram produtos de qualidade. Entendeu? E aí, mostrar essa potência para os nossos jovens e dizer assim, vocês têm essa potência dentro de vocês. E vocês também podem estar em outros espaços. A gente não está sozinho, nós somos muitos. E aí, criar vínculos e elos, como, por exemplo, o Física Preta, eu já vejo gente conversando nos comentários, vamos fazer esse trabalho junto, é dessa área, eu sou dessa área. Não é impagável. Ou quando me chega um comentário no meu direct dizendo assim, eu vou botar os comentários que eu tô falando aqui. Quando eu vi você, me deu vontade de voltar a estudar, porque eu vi que pode ser possível para uma pessoa que se parece comigo. Ou eu vi uma divulgadora científica que se parece comigo, que passou pelos apertos como eu. Então, esse vídeo é sobre isso. É para falar um pouco mais da minha trajetória, que vocês sempre ficam pedindo lá nos stories ou no Instagram. E para falar o porquê que eu criei esse projeto e para falar porquê que eu não quero abrir mão do Física Preta, mas também para me desculpar por não estar aparecendo aqui com tanta frequência. Estou no final do meu doutorado. Então, assim, a demanda é muito grande. Mas não se preocupem, que eu vou tentar sempre trazer um conteúdinho de qualidade para vocês, ou sentar aqui e conversar um pouco com vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar para outras pessoas, me segue lá no Instagram e vamos juntos, gente. Obrigado por ficar aqui até agora e até a próxima.